Agora, para quem quer experimentar a Bíblia verso por verso, o programa Bíblia Revelada, com o Dr. Alderi Nelson Rocha. Olá, estamos estudando a história do filho pródigo, versículo por versículo, baseado no texto de Lucas, no capítulo 15. E é um prazer tê-lo nesta audiência tão especial ao ouvir o programa Bíblia Revelada. Que o Senhor te abençoe. No capítulo 15, no verso 16, já o filho pródigo estava trabalhando para o inimigo do seu pai. Porque o inimigo do seu pai tinha raiva do seu pai. Como ele tem raiva do seu pai, ele tem ódio do seu pai, ele odeia seu pai, mas ele não pode tocar no seu pai. Mas se você vier para os campos dele, ele vai vingar-se do seu pai em você. E você vai passar a ser um instrumento de vingança contrário, negativo. E então ele vai tratar você mal, vai lhe dar o pior emprego, o pior trabalho, porque ele odeia seu pai. E no versículo 16, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Duas coisas importantes que nós temos no verso 16. Quando a pessoa está longe do pai, ela perde a identidade de tudo. Ela perde também até a inteligência. Por quê? Porque ele podia pensar, eu sou judeu, não como carne de porco. Mas o que era pior? A comida do porco ou o porco? Pare para pensar. Então ele pensava, não, eu prefiro comer a comida do porco em não comer o porco. Porque eu sou santo. Como santo? Você está longe do seu pai. Você viveu dissolutamente. Você viveu no arraso total. E agora você está querendo mostrar a santidade no meio do pecado? Pare para pensar aqui comigo. Desejava comer as alfarrobas, como está no original, que os porcos comiam. E aqui a grande e última consequência de estar longe do seu pai. E ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz que nas condições de fidelidade ou infidelidade existe uma lei forte. E quando nós temos, nós precisamos plantar para ter mais. Mas existe uma coisa muito forte no povo brasileiro. O povo brasileiro pensa assim, quando eu tenho, devo guardar o que eu tenho. E quando não tem nada, ele quer dar tudo o que tem. Então, em cima dessa lei negativa, o povo brasileiro tem vivido. Quando não tem, eu dou tudo que eu tenho. E quando eu tenho que guardar o que tenho. Por exemplo, nas enchentes, nas catástrofes que você tem visto no Brasil, o povo reclama do governo, reclama da igreja, reclama da comunidade, e reclama. E qual é a sua reclamação? Eu não tenho nada, eu não consegui nada. Aí vem a enchente, aí ele diz, perdi tudo que eu tenho. Veja, essa forma tão contraditória de manifestar o seu desejo ou a exprimir aquilo que na verdade você não está vivendo. Então, está vivendo essa realidade. Ele queria que alguém lhe desse algo. E nas condições que ele estava vivendo, ninguém lhe dá nada. Porque as pessoas estão dizendo, pobre, miserável, se eu lhe der algo, você não vai dar valor, porque ele não tem nada. E se ele não tem nada, o que eu lhe der, ele venderá para continuar não tendo nada, porque ele não tem nada. E a Bíblia diz que até aquilo que ele tem, lhe será tirado daquele que não tem. Daquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Então, baseado nesse princípio, essa é a lei mundial, universal, de todas as histórias da humanidade. E quando aquele que tem, lhe será dado ainda. E aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Então, baseado nesse princípio, ninguém lhe dava nada. Nas condições que você está vivendo, muitas vezes, você não tem nada. E você diz, por que eu não tenho nada? Será que eu poderei ter alguma coisa? A resposta é que você está longe do seu pai. E bato na mesma tecla. O segredo é voltar para o pai. E é exatamente sobre isso que nós estamos estudando. E no capítulo 15, ele continua dizendo, verso 17. E no verso 17, nós vamos estudar então como ele vai caminhar de volta, que nós chamamos de conversão. Essa conversão, ele deixar de ir nessa direção
para ir para outra direção. Como ele irá fazer para tomar o caminho de volta? Então nós queremos partir do primeiro ponto. São 5 ou 6 pontos que nós vamos observar aqui como ele vai fazer para tomar o caminho de volta. Capítulo 15, versículo 17. Verso 17 diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome? Primeiro passo que você deve dar para voltar para os braços do seu pai e continuar a comunhão que você tinha com ele, o primeiro passo que você deve dar é cair em si. Quando ele cai em si, que ele percebe que aquele homem que era o seu patrão era inimigo do seu pai, quando ele percebe que ele havia perdido tudo e que ele percebe que, enfim, havia fome, quando ele percebe, enfim, que aqueles amigos deles novos não eram seus amigos, quando ele percebe, enfim, as consequências de estar longe do seu pai, ele caiu em si. Ele já havia caído, estava caído. Muitos caem porque tropeçam, outros caem porque sobem, outros caem porque pisaram em falso, outros caem porque foram atingidos. Mas a queda mais abençoada que o homem pode ter é quando ele cai em si, quando ele para meditar naquilo que ele vinha fazendo e ele cai em si. Quer dizer, quando ele começa a meditar na vida que ele está levando e comparando-se, que é o segundo passo. O primeiro passo é quando ele cai em si e para e medita. E o segundo passo é quando ele compara. E não é uma comparação simples, é quando ele se compara. Não uma comparação com seu irmão que ele tinha. Ele não está nem tendo esse atrevimento de se comparar ao seu irmão. Ele está se comparando aos trabalhadores do seu pai. Ele não está se comparando ao seu pai, nem aos banqueiros do seu pai que ele conhecia. Ele está se comparando aos servos. Ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Os trabalhadores de seu pai tinham abundância de pão, porque o seu pai paga bem os seus trabalhadores, porque o seu pai honra os seus trabalhadores, porque o seu pai conhece a bênção de honrar os seus trabalhadores, e os seus trabalhadores tinham abundância de pão. Bendito seja o nome do Senhor Jeová. E agora, você está no segundo passo. Sabe qual é o primeiro? Caia em si, medite. E o segundo passo, compare-se. Puxa, mas eu vim primeiro, eu cheguei primeiro aqui nesta instituição, eu cheguei aqui primeiro nesta empresa, e esta pessoa, esta moça, esse rapaz, chegaram depois de mim, e eu estou numa situação difícil, e eles estão em abundância, estão em bênção. Aí você começa a observar, alguma coisa está errada. Então você cai em si e se compara. Comparar-se. Isso é um processo que Deus está utilizando para te levar a compreender que você precisa voltar para o seu Pai. Depois, ele diz assim, levantar-me-ei, verso 18. Levantar-se, saia da condição que você está, rejeite esse trabalho de cuidador de porcos. Esse homem que deseja comer as bolotas dos porcos é digno de voltar para o seu pai, para viver a abundância dos seus trabalhadores, dos trabalhadores do seu pai. E então é uma posição. Levanta-te, você não pode continuar assim caído. Levanta-te, porque Deus não pode falar contigo caído. Daniel, no capítulo 10, o Senhor disse, levanta, Daniel, eu falo com o homem que está em pé. Levanta-te, é uma posição. Isso significa o quê? O teu ânimo vai mudar. Uma palavra nova de Deus está vindo sobre a tua vida. Caia em si, medite, compare-se e levante-se. Diz o texto que ele então disse, levantar-me-ei. Depois ele disse, irei ter com meu pai. Ele levantou-se da condição que ele estava. Porque quem cai em si, levanta. Quem cai em pecado, se prostra. Ele caiu em si e levantou-se. Depois foi a outra posição, e é a qual nós tomamos agora para essa palavra. Irei ter com meu pai. Não existe uma forma de você ter um objetivo excelente se você não desejar, em primeiro lugar, ir ter com seu pai.
Porque quando você vai estar com seu pai, você volta para sua casa, porque o pai está em casa. Quando você diz, eu vou estar com meu pai, eu irei ter com meu pai, eu volto para o meu anel, eu volto para o meu vestido, eu volto para o meu sapato, que eu tinha quando estava com meu pai. Quando você diz, irei ter com meu pai, você volta para alimentar-se, porque o pai oferecerá para ti um grande banquete. Quando você diz, irei ter com meu pai, você volta à festa da vida, porque o pai lhe preparará uma festa para te receber. Quando você diz, irei ter com meu pai, você diz, eu irei ressuscitar, porque o pai disse, o meu filho que estava morto reviveu. Então são as características de irei ter com meu pai. Aleluia. E o que significa irei ter com meu pai? Depois, no verso 18, existe o outro passo. Dir-lhe-ei, isto é, eu vou falar ao meu pai, entre aspas, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Fecha aspas. Então, isso aqui, que ele expressa, como diz o versículo, dir-lhe-ei, Pai. O que ele está fazendo? Onde ele está fazendo isso? O que ele está fazendo e onde ele está fazendo aquilo? Ele está ensaiando uma oração, que é um novo passo. Você já caiu em si, você já se comparou, você já se levantou, você já desejou ir ter com o Pai, agora você está dizendo, eu estou ensaiando uma oração quando eu estiver com o meu Pai. E a oração que ele ensaiou, ele a ensaiou no meio dos porcos. Que coisa tremenda. Essa parte aqui é para que realmente haja uma inspiração do pensamento. Bendito seja Deus. Ele ensaiou uma oração nas condições em que ele estava vivendo. Ele ensaiou uma oração no meio dos porcos. Você tem coragem de ensaiar uma oração no meio das circunstâncias que você está vivendo agora? E se elas são negativas, ainda mais duro isso significa. Porque no meio dos porcos, e os porcos fazendo... Ele ali no meio daqueles porcos fedorentos, aqueles porcos féditos, aqueles porcos nas condições que estavam, ele começou a ensaiar uma oração. Então, você cai em si. Você se compara. Você se levanta. Você vai ter com o Pai. E você ensaia uma oração. Qual é a oração que você está ensaiando? Quero profetizar. Qual é a oração que você está ensaiando agora, para quando você entrar e der o seu primeiro passo dentro da sua casa nova? Qual é a oração que você está ensaiando quando você voltar para sua casa e dizer para sua esposa, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura? Qual é a oração que você está ensaiando no meio das circunstâncias negativas da sua vida? Pare para pensar, porque o Senhor está a falar contigo dizendo, quer ensaiar uma oração para que no momento em que você tome a decisão de estar comigo, e quando você chega a estar comigo, você tem algo para dizer para o Pai. Pai, eu tenho uma oração que eu ensaiei quando eu estava no meio dos porcos. Posso lhe contar esta oração? Fala, meu filho. Então pare para pensar agora e dizer, Deus, é certo o que este pregador está falando. Eu tenho que ensaiar o meu momento da vitória, ensaiar o momento em que eu terei a minha família, ensaiar o momento em que eu terei o meu emprego, ensaiar o momento em que eu serei restaurado no ministério. Qual é a sua oração que você tem ensaiado? Ele orou quando chegou diante do Pai, mas ele ensaiou a oração quando estava no meio dos porcos. Pense nisso. Ele ensaiou uma oração. Começamos aqui. Versículo 19, a oração que ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho. Na verdade, ele, pelas circunstâncias que lhe sobrevieram, ele realmente parou para pensar, arrependido, talvez, pelas culpabilidades que ele mesmo trouxe sobre si, ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse era o pensamento dele. Isso era o que ele pensou, mas ele não imaginava e nem tinha conhecimento do teor, nem do poder, nem da glória da misericórdia do seu Pai. Ensaie uma oração e reconheça o seu pecado, e reconheça a sua falha, reconheça seu erro, mas não queira tocar no entendimento de Deus, nem na atitude de Deus, e nem da reação de Deus quanto a essa atitude. Se a misericórdia dele vai ser grande ou pouca,
se ele vai receber ou não, porque ele é um Deus misericordioso. E ele usa essa misericórdia para quem tem misericórdia. E a primeira pessoa de quem você tem que ter misericórdia é de você mesmo. Por isso ele disse, já não sou digno de ser chamado teu filho. E depois ele ensaia a oração dizendo, faze-me como um dos teus trabalhadores. O que ele estava dizendo? Se os teus trabalhadores têm abundância de pão, então é isso que eu quero, eu só quero pão. Porque na verdade ele havia passado por um problema tão sério que era a necessidade. Começou a passar fome. Veio uma grande fome, como consequência de estar longe do pai, que ele passou a considerar o pão a vida dele. Ele esqueceu a herança, esqueceu roupa, esqueceu o anel, esqueceu o sapato, esqueceu festa, esqueceu tudo. E disse, pai, eu quero comer, eu quero viver. E por isso exatamente ele fez esta oração, faze-me como um dos teus trabalhadores. E no verso 20, começa a prática. Até aqui no verso 19, ele está falando da teoria em si. E no verso 20, ele começa então a praticar tudo aquilo que eu acabo de dizer, os 5 passos que ele toma para voltar à casa do pai. E no verso 20 ele diz, e levantando-se, foi para seu pai. E no versículo 20 assim, quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. No texto original, o texto diz, e quando ainda estava no meio do caminho. Eu gosto dessa versão, porque essa versão, que é a versão da nossa Bíblia Revelada de Nelson, que é a nossa versão, que diz, e quando ainda estava no meio do caminho, porque é uma revelação muito forte, porque se ele estava no meio do caminho, então ele já tinha andado 50% do que ele teria que caminhar. E se o pai o viu, se o pai o avistou a metade do caminho, então há uma revelação tremenda aqui. E você pergunta qual é a revelação? Pastor Nelson, a revelação é, Deus deu a ele 50% de desconto. Deus, que eu digo, é a figura do pai. Porque aqui eu estou falando do Pai Celestial. Então, alguns dizem assim, vou sofrer porque eu vou andar 100 quilômetros. E nesses 100 quilômetros eu terei que pagar consequências. Consequências por A, por B, por C, por D. E quando ele está caminhando, quando ele está indo de volta, que ele vem pensando na autocomiseração, deprimido, triste, angustiado, porque ele para assim, eu vou sofrer muito por ter feito o que eu fiz. E a Bíblia diz que o pai, como o pai deu esse desconto para ele? Que o pai diz assim, e viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que era para ele fazer? Correr, lançar-se-lhe ao pescoço do pai e beijar o pai fez ao vir ao seu encontro. Então o pai não somente deu a metade do desconto do sofrimento que ele ia ter até chegar ao pai, e tudo aquilo que ele teria vergonha de fazer, que era debruçar-se no seio do seu pai, que era beijar o seu pai, que era vir e abraçar o seu pai, o pai fez por ele. Se você tomar uma decisão hoje de voltar para o pai, aquilo que você está com vergonha de fazer, ele vai fazer por ti. Tal é a grandeza do grande amor do seu pai. Ele quer te dar esse desconto. Desconto do sofrimento, daquilo que as pessoas profetizaram que você ia passar. O pai está dizendo, deixa que eu faço isso por você, meu filho.